Olá gente, tudo bem? Eu sou a Nini do Estante da Nini. Esse vídeo tá saindo um pouquinho tarde, eu sei, mas é a minha participação no Fórum Literário da Denise. Esse mês o livro foi Emma, da Jane Austen. Eu já tenho 4 livros da Jane Austen e nunca tinha lido nada, então foi uma experiência bem interessante. Como eu comentei lá no Facebook, eu tinha um projeto esse ano que sempre que eu falasse de um livro em vídeo, eu ia tentar me caracterizar de algum dos personagens. Só que essa ideia nunca saiu, então hoje eu tentei fazer alguma coisa meio emo assim. Eu vi algumas fotos da série da BBC, as mais recentes, tá? E do filme com a Gwyneth Paltrow, porque eu pesquisei e Emma tem adaptações desde o início do século XX, 1928, se não me engano, foi a primeira adaptação para TV. Porém, a Emma sempre tem o cabelo preso em coque, com trança ou com cachos, e como o meu cabelo é repicado, não foi possível fazer isso. E maquiagem sempre muito delicado, muito nada. A Emma é uma garota assim muito simples nesse quesito. Então tentei mais ou menos fazer isso só para ver se ano que vem eu consigo levar esse projeto adiante. Então, eu tenho 9 minutos para falar desse livro, eu teria que ter mais tempo de vídeo, então vou tentar sintetizar as minhas ideias. Eu vou deixar o link do canal da Denise, aqui que tem a parede branca atrás. Vocês confiram os vídeos do Fórum Literário para saber como é que funciona. Pode ser que muitas coisas que eu comente aqui seja spoiler para você, então esteja ciente. O objetivo do projeto, o objetivo do fórum é realmente ler a obra e discutir as suas impressões. E as meninas também devem estar postando esse final de semana os vídeos delas, quem está participando. Primeira coisa, eu nunca assisti nenhum filme, nenhuma série baseada no trabalho da Jane Austen, porque sempre que eu tenho a ideia de ler alguns livros, eu procuro evitar ao máximo. Isso aconteceu com Emma, foi praticamente uma surpresa 100%. Achei a narrativa um pouco mais complexa do que eu imaginava, embora não seja tão difícil assim, mas requer certa atenção do leitor, porque são muitos e muitos personagens apresentados ao longo do livro e você precisa ter muita consciência de cada peculiaridade de cada um desses personagens, das suas famílias, dos seus hábitos. Então, eu acabei não lendo esse livro tão rápido quanto eu imaginava. Eu esqueci ele lá na minha mãe, mas eu vou deixar aqui no box de informação uma foto do livro da minha edição. É uma edição da Nova Fronteira que tem um leque na frente, 1996, terceira reimpressão 2008. E vou deixar também o link do Tumblr, onde o Tumblr eu coloco um quote ou um trecho, né, como vocês queiram chamar, do livro. Então também já postei, vou deixar aqui embaixo para vocês verem. É um quote que tem embora não apareça no final dele, tem um duplo sentido. Então, eu achei isso da narrativa. É um livro que requer atenção, esse é o principal ponto que eu acho importante enfatizar para vocês. Vou deixar para falar dos personagens por último, que foi o que eu mais gostei. Ambientação. Eu acho que na descrição dos cenários a Jane Austen soube dosar muito bem, quando era necessário, quando não era, nada muito extenso. Quando eles faziam passeios, ela descrevia para o leitor. Quando a Emma ou algum outro personagem fazia uma visita, descrevia rapidamente aquele ambiente, mas tudo para situar o leitor, nada muito extenso que destoasse da proposta do livro e também nada muito simples que não contextualizasse o leitor. O enredo desse livro, na minha interpretação, ele tem 2 caminhos. O primeiro é falar sobre a Emma, que para mim é uma personagem mais anti-heroína do que heroína. Quando eu falar sobre os personagens eu vou explicar melhor para vocês. E como a Jane Austen, ela soube descrever aquela sociedade. Esse livro, se não me engano, é de 1816, e ao mesmo tempo satirizar. 50% do livro fica bem claro, um pouco mais diz que aquela comunidade, a história se passa a mais ou menos 40 quilômetros de Londres. Todo mundo precisa saber tudo da vida de todos os outros, sabe? Esse negócio da fofoca, embora ela não use essa palavra, mas é isso que acontece, esse vai e vem de informações e de notícias é o que gira aquela comunidade. Então sempre todo mundo quer saber do outro, quer alfinetar o outro por algum motivo. A gente parte do ponto da Emma.
Eu não vou deixar pra falar dela depois. E sobre a ambientação ainda, eu fiquei com duas dúvidas. Esse livro não se passa em Londres, se passa, como eu falei, a mais ou menos 40 quilômetros. Eu interpretei como uma região rural, mas eu fiquei em dúvida se não seria o subúrbio também. Então, quem já leu, quem assistiu algum filme ou a série, descobri nessa pesquisa também que As Patricinhas de Beverly Hills é uma versão moderna de Emma. Eu nunca ia imaginar isso. Então, vou ter que reassistir esse filme, porque eu não lembro nada dele. E eu consegui distinguir bem quando certos personagens viajavam para outras cidades, mas eu não consegui me situar muito bem no contexto quando ela cita locais próximos ali à casa da Emma, onde eles transitam um na casa dos outros. Eu não entendi muito bem se são as propriedades dessas famílias que tem cada uma o seu nome, se são bairros, se são ruas. Eu confesso para vocês que pode ser que eu não tenha prestado atenção no momento crucial da narrativa para compreender melhor essa parte, mas isso ficou um pouco confuso para mim. Em relação às cidades, eu entendi melhor, porque cidades são cidades, os nomes são praticamente os mesmos que são hoje, então, ok, isso é fácil. Mas ali dentro do contexto da história deles, eu fiquei em dúvida com isso, então se você sabe me explicar melhor também, deixe nos comentários. O que eu mais gostei da Jane Austen, sem dúvida, foi a construção dos personagens, começando pela Emma. Eu tive muita dificuldade de aceitar a Emma, porque ela é uma personagem muito persuasiva, tanto que a primeira coisa que eu pensei é que o livro poderia se chamar Persuasão, porque no início do livro ela já apresenta todo esse panorama. Quando a mãe morreu, a Emma ainda criança, a Angelina no início da adolescência já começou a tomar conta da casa, ela não quer se casar, mas ela quer fazer os casamentos de todo mundo. Quando ela pede a Miss Taylor, que é a governanta, foi a babá dela e melhor amiga, que agora é a senhora Weston, ela vai em busca de uma nova amiga e tem uma espécie de um pensionato na cidade. Ela encontra a Harriet. Eu não sei se as pronúncias estão certas, vocês me desculpem, mas vai saber. E ela transforma essa garota de tal forma que é um pouco difícil da gente compreender como é que ela não tem nenhuma reação, na verdade, em não contestar nada do que a Emma diz, porque o que a Emma diz pra Harriet, ou Harriet, é verdade absoluta, ela tem que seguir aquilo como certo. O mesmo serve para toda aquela sociedade. A Emma é vista como a garota mais culta, de uma boa família, com talentos como o piano e a pintura. E tudo que ela fala é tudo tomado como gentileza e cordialidade, quando na verdade não é bem assim. A Emma é uma personagem incrível de se acompanhar, mas eu ainda fiquei com certos receios dela mesmo ao final da leitura. O Sr. Woodhouse, que é o pai dela, é uma figura que transita entre o mau humor e o cômico, sempre que ele se refere especialmente ao casamento da filha mais velha, a Isabella, que agora é a Sra. Knightley, ou a governanta Miss Taylor, agora a Sra. Weston. Ele sempre se refere a elas como pobre senhora Knightley e Sra. Weston, porque ele enxerga o casamento como uma forma negativa. Depois que a esposa morreu, ele nunca mais se interessou pelo assunto e ele é muito feliz de a Emma não ter intenções de casar. E aí, eu não vou falar de todos os personagens, como eu disse, eu tenho pouco tempo para gravar esse vídeo, mas aí chegamos ao Sr. Knightley, o mocinho mais legal de todos os tempos que eu li, foi isso que me inspirou a ler mais Jane Austen. É o único personagem que confronta a Emma desde o início do livro, e confronta de uma forma muito, assim, clara. Ele é o único que não enxerga a Emma com toda essa endeusação que é feita ao redor dela. A gente já sabe o final, eles vão ficar juntos no final, mas a forma como isso acontece não tira os créditos da Jane Austen, porque quando a Emma descobre que ela não é tão cheia de si, tão cheia de verdade, de razão, e que tudo que ela sempre quis estava ali na frente dela, e quando o perigo ronda de uma outra mulher tá chamando a atenção do Sr. Knightley, é que ela tem essa avalanche de percepção, e aí ela se aproxima dele e eles finalmente se encontram. Eu tenho 7 segundos para terminar esse vídeo, mas eu quero falar mais de... Ei, gente, voltei, troquei o cartão de memória, tem mais 9 minutos para falar. Então eu vou só emendar, eu acho que a posição da câmera não tá a mesma, mas tudo bem.
Então, eu tava falando do Sr. Knightley. Como ele é o personagem que confronta a Emma desde o início e não tem essa figura endeusada da personagem, eu já simpatizei com ele logo de cara. Embora eu sentisse que o romance ia ser entre os dois, esse romance ele demora a se desenvolver. O que a Jane Austen faz nesse livro é desenvolver todo aquele contexto daquela sociedade, tendo a Emma como o centro do que pode ser mais perfeito, inclusive por ela mesma. Isso foi o que mais me incomodou, porque a Emma ela se tem em tão alta cota que ela não admite quando alguém diga pra ela, e esse alguém é sempre o Sr. Knightley: Emma, você tá errada, não trate a Harriet assim, não tente fazer com que ela seja da alta sociedade, porque ela é uma garota de um pensionato, a gente não sabe a origem dela, nenhuma família de grande prestígio vai casar um filho com a Harriet. Existem outros personagens muito interessantes, como a Miss Bates, ou Bates, que é aquela verborrágica da história, onde ela chega, ela toma a palavra e fala sem parar, especialmente da Jennifer Fax, que é a outra personagem muito interessante, que é uma garota da idade da Emma. Ela sai de Highbury quando criança, ela perdeu o pai na guerra, a mãe pereceu, então um antigo colega do pai meio que adota, leva ela para Londres. Ela cresce numa família super conceituada, no meio de um círculo de riqueza, de cultural muito efervescente. Então quando ela volta para Hartfield, para Highbury, a Emma já leva um choque, né, pela elegância, pela postura discreta da Jane. Entra um outro personagem também, que é o Frank Churchill, que também é um garoto que foi embora de Highbury quando criança. Ele é filho do Sr. Weston, marido agora da ex-governanta e ex-amiga e amiga ainda da Jane, a Sra. Weston. E há uma expectativa desde o início do livro na vinda desse personagem. Ela se adia bastante. Quando ele chega, imediatamente ele já se aproxima da Emma, e a Emma começa a pensar que ele é o único homem daquela sociedade que seria a altura para se casar com ela, e começa a pensar sobre o assunto. Mas há um mistério envolvendo a Jane e o Frank que fica desde dos primeiros contatos, as primeiras cenas em que esses dois personagens aparecem juntos, que há algo por trás. Eu nunca imaginei que esse mistério, que é contar logo no finalzinho, fosse um noivado secreto entre os dois. Eu imaginei que o Frank soubesse algo a respeito da vida da Jane lá em Londres, se ela realmente teve um caso com o marido da melhor amiga e filho, né, filha dessa família que adotou ela, os Campbells, ou o que era esse mistério. Esse mistério é que eles tinham um noivado secreto, e quando o Frank chega a Highbury, ele começa a encher a Emma de elogios e se aproximar da Emma, e a Jane sempre com muita classe, mas ela sofrendo em silêncio. Então isso também a Jane Austen ela conseguiu colocar muito bem descrito para o leitor. E aí tem uma outra personagem que eu acho que merece menção aqui, que é a Sra. Elton. O Sr. Elton é um personagem que lá no início do livro a Emma começa a colocar na cabeça da Harriet que ele está apaixonado por ela. Conversa vai, conversa bem, na verdade ele se declara pra Emma, e a Emma imediatamente repele ele, que ela não quer nada, ela não quer se casar. Ela sempre achou que ele estivesse galanteando a melhor amiga dela, agora a Harriet, e em vez não. Então o Sr. Elton vai fazer uma viagem, e nessa viagem ele imediatamente encontra uma noiva, e essa noiva é de uma outra região. Enfim, eles vão se casar e ela vem pra Highbury, e quando ela chega é outro impacto pra Emma, porque ela morava em Maple Grove, que é uma outra região. Ela dá a todo momento a entender em que ela aparece na cena que é uma região mais rica, mais próspera, mais refinada, mais culturalmente ativa, e ela rouba a atenção de Highbury quando ela chega lá. Ela começa a tratar as pessoas, seja senhor e senhora, apenas por Knightley, no caso do pai romântico da Emma, ou com a Jane ela se refere a Jane. Ela quebra vários tabus que aquela sociedade ali está acostumada a levar em diante, e ela começa a ganhar muita atenção
dos outros personagens, cheia de gentileza, alfinetando a Emma sempre que possível. Então ela também é uma personagem que, quando ela entra nesse contexto, ela torna tudo mais interessante, que é quando essa máscara da Emma começa a ruir, ela começa a perceber que ela não é então autoestima assim quanto ela pensava que ela fosse para as pessoas e para ela mesma. Quando a primeira parte acabou da gravação, eu tava falando do Sr. Knightley e da Emma. O Sr. Knightley é cunhado da irmã da Emma, a irmã da Emma, a Isabella, casou com o John Knightley, e aí o Sr. Knightley, o irmão mais velho dele, sempre esteve presente na família deles, desde que elas eram crianças, né? E eles têm a abadia próxima à casa da Emma. Então ele sempre teve ali, o leitor sente que o romance vai ser entre eles, justamente por essas alfinetadas entre um e outro, essas discussões, ele ser o único personagem que embata com a Emma de frente, mas o mote desse livro não é o romance em si. Mesmo quando ela fala desses casamentos, desses segredos envolvendo relações entre personagens, não é assim com aquele alto grau de romance. O que ela quer mostrar ao mesmo tempo é como funcionava aquela sociedade e como ela era mesquinha, porque o que eles mais gostam de fazer é falar da vida um dos outros, comentarem entre si. E ela consegue fazer isso muito bem, de forma que o romance, ele não tem, o romance no sentido de história amorosa, ele não tem um espaço tão grande no livro, mas ele foi dosado da forma certa. E quando a Emma tem essa percepção que a Ariette confessa pra ela que tá interessada no Sr. Knightley, e ela acha que ele também tá começando a se interessar por ela, a Emma, ela para, analisa a situação e chega à conclusão de que isso não pode ser possível de jeito nenhum, que ele não deve se casar, que ele deve se casar com ela, que ela é a única ao nível dele para se casar, que a Ariette... Então ela começa a ter esse sentimento dúbio em relação à amiga. A amiga não tá à altura do Sr. Knightley, mas ela não quer magoar a amiga também. Ela já fez a Ariette no início do livro de despachar um noivo, porque acreditou não estar à altura dela, iludiu a Ariette a gostar do Sr. Elton, depois estimulou ela a gostar de um outro personagem que elas não citam o nome, mas a Emma pensa que é o Frank Churchill e a Ariette, na verdade, está interessada no Sr. Knightley, e aí ela tem essa avalanche de emoções. Gostei muito do livro, não é uma leitura fácil, é uma leitura que requer muita atenção, mas vale a pena, e acho que assim que virar o ano eu já vou pegar mais algum outro livro da Jane Austen. A Jane Austen, ela publicou 4 romances em vida e outros 2 romances dela foram publicados póstumamente, totalizando apenas 6 livros. Ela morreu bem jovem, se não me engano com 41 anos, então procurem. Eu queria agradecer a todo mundo quando eu escrevo no Facebook ou no Twitter algo que me incentivou a ler. A oportunidade de participar do Fórum Literário. Eu espero os vídeos das meninas o mais rápido possível pra gente poder comentar mais sobre o assunto. Queria pedir desculpas pra vocês, porque quando eu ligo a câmera pra gravar, todos os barulhos possíveis aconteçam. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei pra me ajudar na divulgação. Se inscreva no canal aqui embaixo, ou aqui embaixo, eu não lembro mais que lado é. Outras dúvidas, escreva nos comentários, e todos os links do blog, assim como o link do próprio blog, está no box de informação. Um beijo e até semana que vem!